Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Bom dia a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e eu faço as lives aqui do Letra Espírita todas as terças-feiras às 9 da manhã. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Adriana. Bom, pessoal, hoje então o nosso tema é cura espiritual. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou utilizar um livro que é do Letra Espírita, né? O Letra Espírita que produziu esse livro é da série Conhecendo o Espiritismo e a autora é a Evelyn Freire de Carvalho. Então é esse livro aqui, ó, que chama A Imortalidade da Alma, tá? Aí quem quiser depois também comprar o livro, tem no site do Letra, tá bom? Ele fala sobre várias coisas, vários temas muito interessantes. Então fala sobre reencarnação, planejamento reencarnatório, sobre perispírito, sobre doenças, várias coisinhas bem interessantes pra gente discutir. Bom dia, Marlene. Bom dia, Juliane. Tudo bem? Bom dia, Lula, assim seja. Bom dia, Carla, Ana Carolina. Então, pessoal, para discutir o tema de hoje sobre cura espiritual, eu vou utilizar o livro. Lá no finalzinho dele, no capítulo 6, vem nos esclarecer, então, o que é a cura espiritual. Bom dia, Marcenira. Bom dia, Alessandro, Lenise, Leninha, bom dia, Adriana. Bom, então, o livro nos esclarece que algumas pessoas, elas têm a capacidade de curar doenças, são os médiuns de cura. E essas pessoas, quando vão curar as doenças, elas provocam algumas reações que reparam os tecidos e os órgãos que estão doentes no corpo daquele que precisa de auxílio. Então, é como se uma molécula do nosso corpo ruim fosse substituída por outra boa. E essa molécula, então, vai influenciar a cura através da pureza dela, essa nova molécula. Bom dia a todos que estão chegando agora. Então, também esclarece que o potencial de cura, para uma pessoa poder ser curada, isso depende também de vários outros motivos, né? E um deles é a vontade e as intenções daquele médium que vai realizar a cura. Porque quanto maior a boa vontade do médium, a energia dele, a intenção boa dele de realmente querer ajudar aquela pessoa, mais energia ele vai conseguir emitir e mais ele vai conseguir ajudar na cura daquela pessoa. Então, o Kardec, ele fala que existem 4 condições fundamentais para a cura, para que ajude a cura, né, da pessoa. Então, a primeira é o poder curativo do fluido magnético produzido pelo médium. O fluido magnético é
O fluido vital é um fluido que fornece princípios reparadores para o corpo, né? Que vai ajudar o corpo a ficar bem, né? Então, cada médium tem uma capacidade diferente de emitir esse fluido, né? E aí, alguns conseguem mais, outros menos. A segunda condição fundamental para a cura é a vontade do médium, que é o que a gente estava comentando agora, né? Sobre ele realmente ter uma intenção boa, estar concentrado naquela atividade, querer o bem do próximo. Então, quando o médium deseja realmente curar e auxiliar as pessoas, isso é muito importante, porque vai influenciar a quantidade e a qualidade daquela cura, daqueles fluidos que ele vai transferir dele para o doente. A terceira condição fundamental para a cura que Kardec nos traz é a influência e o auxílio dos espíritos, que também vão ajudar ali naquela cura. Então, tem a capacidade de potencializar o efeito curador, em decorrência da união dos fluidos magnéticos do médium com os fluidos salutares da espiritualidade. Então, vai juntar os fluidos do médium, né? Essa energia do médium com a dos espíritos para ajudar naquela cura. Bom dia a todos que estão chegando agora. Bom dia, Thales, pela primeira vez, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, Mirtes, Adriana, Tânia, bom dia a todos. Então, nós estamos falando aqui dos fatores que influenciam uma cura espiritual, para uma cura espiritual acontecer. E um quarto fator que Kardec nos ensinou, desculpa, gente, são os méritos daquela pessoa que deseja cura. Então, por exemplo, aquela pessoa que está doente, que está precisando da cura, ela precisa merecer aquela ajuda, aquele auxílio, né? Muitas vezes você pode ver duas pessoas que foram buscar uma cura espiritual, uma conseguir e a outra não. Por quê? Porque uma tem méritos para merecer mesmo, né, essa ajuda, e a outra não. Porque foi uma pessoa boa, porque nessa vida reparou os erros, fez a reforma íntima, então dessa forma ela acabou merecendo um auxílio, uma ajuda na cura espiritual, para que ela ficasse bem, enquanto que a outra não. Então a outra não, vamos dizer assim, né, não fez nada para merecer aquela ajuda, aquele auxílio, né? Então, quando a gente fala em mérito, é a necessidade de melhoria para alguém, mas também nós temos que considerar que algumas pessoas reencarnam precisando passar por aquela experiência, independente do que aconteça. Então, às vezes a pessoa tem que reencarnar e tem que passar por aquela doença até por um pedido dela. Ela fez esse pedido antes de reencarnar para poder reparar faltas passadas. Então, não faria sentido ela conseguir uma cura espiritual, já que ela tem que necessariamente passar por aquele problema, né? Porque ela pediu, ou enfim, para poder reparar alguma falta passada. Então, nesse caso, ela também não vai conseguir a cura espiritual. Mas a ajuda, de certa forma, sempre acontece da espiritualidade, né? Mesmo que a pessoa tenha que passar por aquele problema, ela vai receber uma ajuda para ser mais forte, para não se revoltar com a doença, para sentir menos dor, enfim, né? A espiritualidade amiga sempre está do nosso lado. Bom dia, pessoal. A Sueli tá comentando que já recebeu a cura espiritual. Depois compartilha a sua história com a gente. Tem mais uma pessoa falando aqui. A Xana Ferreira comenta que faz pouco tempo que fez uma cirurgia
espiritual e melhorou. Aí coloca gratidão ao espírito de Dr. Jaime, que foi quem me operou. Ai, que legal. Muito bom. Se vocês tiverem alguma experiência para contar, contem aí para nós sobre cura espiritual, cirurgia espiritual. A Virgínia também está comentando aqui, ó, que ela fez uma cirurgia espiritual há 35 anos, que sempre recorre à espiritualidade e hoje tem apoio energético para conviver com os problemas existentes. Muito bom, Virgínia. Então, sempre nós vamos ter auxílio no âmbito da doutrina espírita. Sempre os espíritos vão nos ajudar, vão nos auxiliar, né? Então, a pessoa pode até não ter o alívio da doença por completo, mas um pouco ela vai ter alguma ajuda para suportar melhor aquela prova, né? Então, a espiritualidade superior, ela tem um conhecimento completo do que cada um necessita ou não vivenciar aqui, passar aqui na matéria, mas um alívio sempre vai ser permitido com os tratamentos espirituais voltados à cura do corpo e do espírito. Então, o médium curador, ele tem a capacidade de captar fluidos leves e benignos da natureza e irradiar aos doentes. Isso vai revigorar os órgãos e as células do corpo perispiritual. Então, através dos chakras ou dos centros de força, né? É a mesma coisa, chakras e os centros de força, o perispírito absorve essa energia curativa e transfere ao corpo físico. E isso é muito importante para o sucesso do tratamento espiritual, né? Além disso, é muito importante que o doente faça orações, tenha fé em Deus e fé no tratamento, porque senão isso não vai acontecer, a cura não vai acontecer, né? Porque quando a pessoa ora e tem fé no tratamento, fé em Deus, ela está favorecendo a concentração e a sintonia com a espiritualidade, vibrando positivamente, de forma que facilita todo o processo e a captação dessa energia medicamentosa, certo? Deixa eu ver os comentários. A Ramila comenta que tem ceratocone. Eu não sei o que é, Ramila, depois explica pra gente o que é. E ela diz que não reclama, só vive todos os dias. E o que é pra ela, ninguém vai passar no lugar dela. Tem toda a razão. A Mércia está comentando como faz para fazer uma cirurgia espiritual. Mércia, geralmente os centros espíritas, não sei, você teria que procurar perto da região onde você mora, algum centro espírita que realiza esse tipo de trabalho. A Daiane comenta que trabalha com cura espiritual como voluntária numa casa espírita e muitas vezes para aliviar uma dor da pessoa também tem que querer aceitar essa cura e esse alívio. Essa informação que a Daiane trouxe é muito importante, porque complementa o que a gente estava conversando aqui, né? Da pessoa realmente querer aceitar a cura, né? Como o nosso pensamento é a energia mais forte que nós temos, então quando a gente vai para uma situação dessa de cura espiritual, aberto a receber tudo aquilo, claro que vai ter um bom resultado. Mas se nós vamos para uma situação de cura espiritual, sem acreditar, fechado, nem querendo estar ali, é melhor nem ir, porque essa nossa vibração contrária a tudo que a gente vai receber atrapalha. E aí acaba não adiantando nada, né?
A Fran comenta também que já fez 3 cirurgias espirituais, que tem muita fé. Que legal, Fran. Bom, então, tem que haver um equilíbrio físico do médium, que também vai ajudar naquela cura. Porque se o médium ele estiver doente fisicamente mesmo, né, com algum tipo de doença física ou sem condição de doar aqueles fluidos salutares, aqueles fluidos benéficos, né, para o doente, ele deve deixar de fazer, né, deve deixar de ajudar naquela situação, porque é mais indicado que ele recupere a saúde dele, a energia dele, antes de voltar ao trabalho de cura espiritual. E o medianeiro, né, esse médium de cura, ele também tem que estar em boas condições psicológicas e espirituais, porque senão ele acaba transferindo para o paciente um fluido em desequilíbrio, piorando a condição de saúde da pessoa, ao invés de melhorar. Então, olha a responsabilidade desse médium de cura, né? Ele tem que estar bem, tanto fisicamente quanto mentalmente, né, psicologicamente, para que ele consiga ajudar a pessoa doente. Caso contrário, é melhor ele se afastar dessa atividade de cura, né? Então, pessoal que está assistindo, que realiza esse trabalho, quão importante é esse trabalho, de quanta responsabilidade é esse trabalho, né? É muito bonito de se ver. A Luciane comenta que tem um refluxo que não passa e surdez súbita no ouvido direito, e tem 49 anos. Então, todo mundo que tá comentando que tem algum problema de saúde, né, que gostaria de tentar e fazer uma cirurgia espiritual, uma cura espiritual, deem uma pesquisada na cidade de vocês, na região de vocês, qual centro espírita realiza algum tipo de cura não, né? De trabalho nesse sentido, né? Para ajudar nas doenças, né? A gente só tem que ficar atento de ir num centro espírita sério e que não cobre pelo serviço, né? Tem um em Campinas, não sei se tem alguém na região, se não me engano o nome é Centro Espírita Maria Preta. E lá é bem sério também, eles fazem bem bonitinho o trabalho de ajuda na cura. E é um lugar maravilhoso, eu me sinto muito bem lá. Então, se tiver alguém dessa região de Campinas, esse é um centro confiável. A Luciane comenta, quer saber sobre a síndrome do pânico. Deixa eu ver, se não me engano, Luciane, eu tô utilizando um livro hoje para fazer a live, que é um livro do Letra Espírita. É esse livro aqui, ó, chama A Imortalidade da Alma, tá? Aí quem quiser tem para vender também esse livro lá no site do Letra, ou também pode mandar um inbox no Facebook. E nesse livro ele comenta a visão do espiritismo de acordo com algumas doenças, né? Para algumas doenças. E se não me engano, tem aqui falando sobre síndrome do pânico. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem. Tem aqui sim, ó. Como o espiritismo analisa a síndrome do pânico. Tem aqui falando sim. Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa pra gente falar juntos. Ó. Vamos estudar juntos, que essa parte eu não tinha lido ainda, tá, gente? Então, Luciane, fala assim, ó. A síndrome do pânico é caracterizada por crises súbitas de medo, onde a pessoa acredita que pode vir a morrer naquele exato momento, sendo acompanhada de batimentos cardíacos acelerados, sudorese, falta de ar e uma sensação de desmaio. O receio da pessoa é justamente que uma nova crise aconteça.
pois ela não sabe o que pode desencadear essa crise. Até aí tudo bem, né? A gente sabe que a síndrome do pânico a pessoa fica com muito medo, né? O tempo todo de acontecer uma coisa ruim, de morrer, né? Acaba depois se fechando para a vida. Aí o livro fala assim, Lu, sabe-se que vários estímulos, tanto internos quanto externos, podem vir a ocasionar um segundo surto, como por exemplo uma educação muito rigorosa pelos pais através de ameaça e de chantagem, criando o indivíduo com uma personalidade insegura. Sobre o tema, a visão da doutrina espírita é muito interessante porque amplia os horizontes dessa doença. Então fala o seguinte, sobre o fator genético, que existe um fator genético para essa doença e que predomina no sexo feminino, havendo a interferência de hormônios, sendo menor sua incidência durante a gravidez. O espiritismo mostra que muito provavelmente a causa do problema se encontra em vidas passadas. A gente sabe que todos os nossos problemas aí da vida, a causa se encontra ou nessa vida ou em vidas passadas de algo que a gente fez, né? E que agora nós estamos passando por algum tipo de dificuldade para recuperar isso, né? Então, fala aquilo que o transtorno do pânico geralmente acontece em pessoas que no passado desconsiderou as leis divinas fundamentadas no amor, na justiça e na caridade, e então fala aqui, e então a pessoa acabou nascendo tendo a crise de pânico, né? A síndrome do pânico. Então, uma situação mal resolvida em vidas anteriores pode retornar nessa nova reencarnação como tendência ao pânico, podendo ser agravada pela presença de espíritos obsessores, que aproveitam as nossas memórias e arquivos mentais doentios para promoverem o surgimento de quadros aterradores em nosso psiquismo, causando a síndrome do pânico. E aí comenta que para resolver isso, temos que fazer oração e também buscar a vivência do evangelho, né? Com a reforma íntima. E aí fala um pouquinho mais, algumas outras coisinhas aqui. Eu não vou me aprofundar muito mais, Lu, porque não é o tema específico da live de hoje, mas é isso que traz aqui no livro, tá? Da imortalidade da alma, esse livro aqui, tá bom? E aí você pergunta também se uma cirurgia espiritual poderia acabar com essa doença. Eu acredito, Lu, como a gente falou aqui, que para acabar com qualquer problema, né, tem vários fatores e um deles é a pessoa também trabalhar na sua reforma íntima, né? Então acredito que possa ter sucesso, sim, numa cura da síndrome do pânico, mas desde que a pessoa esteja aberta a isso, desde que a pessoa faça a reforma íntima e tudo mais que a gente comentou aqui, né? Do médium estar disposto a ajudar naquela cura, estar bem para ajudar naquela cura, né? A Daiane comenta, realmente, quando a pessoa aceita a cura espiritual, ela sente o alívio imediato. E quando ela não aceita, a dor só piora, porque como você mesmo disse, isso interfere muito, porque ele coloca um bloqueio energético. Aí vem os incrédulos. E e aí a Daiane, como ajuda, né, é uma médium de cura, ela comenta que ela, como médium de cura, precisa estar bem fisicamente, mentalmente e energeticamente, senão interfere no trabalho. Bem complicado isso, né? Eu acho de muita responsabilidade, muito bonito o trabalho. Angelita, você está passando aqui o nome do seu irmão para ajudar na cura espiritual.
Na verdade, a live de hoje é só um esclarecimento, né, sobre a cura espiritual. Não é uma proposta de curar ninguém, porque eu, tadinha de mim, não sou médium nem nada. Eu só venho aqui estudar junto com vocês, né, nas lives, tá bom? Então, se você quiser, de alguma forma, ajudar o seu irmão com a cura espiritual, eu tava recomendando para o pessoal procurar na região onde mora um centro espírita sério que realize o trabalho, tá bom? Neidoca está perguntando do passe magnético. O passe é o próximo tópico que nós vamos conversar aqui na live. Então, o passe é uma transmissão de energias, né, desses fluidos, de uma pessoa que seria do médium passista para outra pessoa que vai receber o passe. E sempre com a assistência dos espíritos superiores e sempre num clima de oração e de prece, né? Então, essa energia, ela vai ser uma emanação controlada da força mental através da vontade do médium. E é uma forma de cura, né? É uma das formas que a gente tem para ajudar na cura espiritual de alguém. Então, através do passe, ocorre uma transformação nas células mesmo, né? Da pessoa que está recebendo o passe. E isso é muito importante para a pessoa recuperar o equilíbrio perdido. E vai colaborar no tratamento das doenças e também naquelas doenças fantasmas, que ninguém acha o motivo da pessoa ter aquela doença ou aquele sintoma, né? Muitas vezes tem alguém doente, vai em vários médicos e ninguém acha nada de errado com a pessoa, né? Então, muitas vezes, esse tipo de doença vai ser explicado pela doutrina espírita e vai também, uma cura espiritual vai ajudar aquela pessoa. Então, pode ser também uma perturbação espiritual, uma obsessão, uma doença mental, e aí por isso que ninguém acha a causa daqueles sintomas, né? Então, a pessoa que precisa de ajuda, que precisa da cura espiritual, ela vai precisar desses recursos espirituais. Então, o passe, ele é muito importante em benefício do indivíduo, desde que a pessoa saiba receber aquele passe com fé, com confiança, com respeito, tudo que nós estávamos comentando agora, né? De a pessoa realmente estar aberta para receber aquela ajuda. Senão, não adianta, né, Neidoca? E então, entre os fluidos e as energias que existem no fluido cósmico universal, existe o fluido vital. E o fluido vital é nada mais do que o princípio da vida material e orgânica e que existe em todos os seres vivos, né? Nas plantas, nos animais, nos seres humanos. Então, esse fluido vital, ele que dá vida a todos os seres vivos, a todos os seres orgânicos. Então, no passado, ele era conhecido como fluido nervoso e ele tem uma natureza magnética que pode ser transmitido de um indivíduo para o outro através dos passes. Então, ele vai revigorar as energias daquela pessoa que está doente e ajudar na cura. Então, os chakras, né, que nós estávamos falando, que são os centros vitais, eles captam essas energias e transferem ao corpo físico. Então, qualquer desequilíbrio nos chakras vai se refletir no corpo todo, no corpo físico, né, em todo o conjunto. E complementando também a resposta aí sobre os passes, né, eles podem ser de 3 tipos. O primeiro tipo é o anímico, que é a transmissão do fluido vital magnético do médium passista para a pessoa que precisa do auxílio, né? Para a pessoa que está recebendo o passe.
O segundo tipo de passe é o magnético, que é quando o fluido espiritual é repassado da espiritualidade e não do médium. E o terceiro tipo de passe é o misto, que é a união dos fluidos vitais do médium e da espiritualidade, passando para a pessoa que está recebendo o passe. Então, esse tipo de passe misto é o mais comum que a gente vê, né, nos centros espíritas e tudo mais. Então, lembrando que pode haver um passe em que a pessoa, o médium, está passando a energia, né, o fluido vital, para a pessoa que precisa da cura, que está ali recebendo passe. Pode existir um passe que esse fluido venha somente dos espíritos e pode também ter o passe que é misto, que o fluido venha tanto dos espíritos quanto do médium, né? Então, lembrando mais uma vez que o médium precisa estar com um estado de saúde bom, com uma boa elevação moral, né? Para poder aplicar esse passe e ele ser eficaz. Então, dependendo da disposição mental de quem aplica o passe e de quem recebe o passe, nós temos 3 categorias de como pode ser o passe também. Ele pode ser benéfico, pode ser nulo e pode ser maléfico. Então, como assim, né? Para o passe ser bom, para que dê tudo certo, que a pessoa receba aquelas energias salutares, o médium, ele precisa estar numa situação de transmitir aqueles fluidos bons e o assistido, né, a pessoa que está recebendo o passe, precisa estar numa boa condição para receber o passe. Portanto, a boa saúde física e o equilíbrio espiritual do médium vai permitir que esses fluidos sejam então recebidos pela pessoa que está ali para ter o passe. E a pessoa que foi buscar o passe, ela precisa estar vibrando e pensando positivamente, né? Em sintonia com a espiritualidade e sempre em pensamentos positivos, para ela poder absorver melhor esses fluidos. Então, o passe, ele traz uma melhora passageira, porque para a pessoa buscar a cura realmente, ela tem que buscar a reforma íntima. Eu lembro quando meu pai estava doente, que ele foi num centro de cura e lá ele recebia os passes e tudo mais, mas uma coisa que falaram para ele é que ele teria que trabalhar no perdão, né? Que ele teria que perdoar as pessoas, né, que tinham, enfim, feito alguma coisa para ele e perdoar ele mesmo, para que a cura viesse. Então, a gente vê que não depende só do centro espírita, não depende só dos médiums. Nós também temos que fazer a nossa parte. Tanto pensando positivamente na hora de receber aquela ajuda, quanto trabalhar na reforma íntima, porque afinal é para isso que a gente está aqui na Terra, né? Para evoluir, melhorar, trabalhar na nossa reforma íntima. E as dificuldades, as doenças, sejam físicas ou mentais, elas vêm como uma forma de prova para que a gente busque a reforma íntima, busque melhorar. Então, seria muito fácil a gente ter uma dificuldade e ir no centro espírita pedir ajuda ou pedir uma cura espiritual e aquilo vir de graça sem nenhum esforço nosso, né? Então, essa ajuda vem do centro espírita, essa cura espiritual, essa ajuda vem, porém a gente tem sempre que trabalhar também na nossa reforma íntima, certo? Então, voltando aqui, para um passe ser benéfico para ajudar na cura, isso depende tanto do médium quanto da pessoa que está recebendo aquele passe. E quando o médium ele tá com um estado de saúde ruim, ou ele tá com pensamentos sempre ruins, ou com o organismo intoxicado por bebida, cigarro, drogas, pensamentos ruins, ou
também num estado de desequilíbrio mental, então sempre com raiva, com ódio, com desespero, ele não vai conseguir ajudar a pessoa que está recebendo o passe, né? Ele vai, na verdade, fazer um resultado negativo do passe. Então, se a pessoa que recebe o passe de um médium que está nesse estado e ela não estiver bem também, ela não vai conseguir bloquear essas energias mais pesadas e negativas do médium passista. Então, nesse caso, o passe seria maléfico, né? E por último, o passe nulo vai ter um resultado nulo quando a pessoa ela vai se colocar numa posição impermeável, que como a gente comentou um pouquinho antes aqui na live, né? Uma pessoa que não acredita no passe, que não está lá por vontade própria, que tem uma descrença no processo de cura. Então essa pessoa ela vai se colocar como impermeável ali e não vai conseguir receber essas boas energias, né? Esses bons fluidos do passe. E nós comentamos sempre também aqui nas lives, e a doutrina espírita também sempre nos alerta para que a gente tenha boas vibrações para atrair coisas boas. E ao contrário, quando a gente tem más vibrações, maus pensamentos, nós atraímos coisas ruins. Então é a mesma coisa no passe. Se você for receber um passe e não está vibrando positivamente, não está acreditando, colocando fé naquilo, você não vai conseguir aproveitar os bons fluidos que virão, né? Pode ser o melhor médium passista do mundo, os melhores espíritos estarem lá para te ajudar, mas se você não tiver aberto aquilo, não vai adiantar, né? E da mesma forma que o passe, né? As benzedeiras que a gente conhece, né? Elas também são médiums de cura, né? Eu tenho a impressão que ultimamente isso tá mais raro, né? A gente não ouve falar tanto de benzedeiras, mas antigamente era mais comum. E essas benzedeiras, elas são médiums de cura também, que vão usar da mesma forma que a gente explicou no passe, o fluido vital ali, magnético, para ajudar na cura de alguém. Desculpa, pessoal. A Ramila está comentando aqui pra mim, porque ela tinha comentado de uma doença e eu não sabia o que era. A doença chama ceratocone. E aí ela tá comentando que é uma doença na córnea dos olhos, faz com que a córnea se torne um cone e distorce a visão. Aí ela comenta que quando pessoas que têm essa doença têm sensibilidade à luz, muitos não conseguem usar lente e impede de fazer muitas coisas. As lentes também são muito caras. E disse que ela usa lente de contato com 8 graus. Mas muitos precisam de transplantes de córnea. Entendi, Ramila. Obrigada pela explicação, viu? Realmente, essa lente que você usa, lente de contato com 8 graus, é bastante grau, né? Eu desejo tudo de melhor aí pra você. Teve uma outra pessoa também que comentou que tem isso, né? Tem essa doença. Mas estejam sempre fortes aí, certas de que a espiritualidade tá do lado de vocês. Como tá do lado de todos nós, né? A gente que reluta e acreditar. A Virgínia comenta que acredita que para uma cura espiritual é preciso entender que nossos pensamentos e atitudes também adoecem o corpo, e uma mudança de frequência é parte do tratamento. Perfeito, Virgínia, é exatamente isso. A Tânia comenta que já fez uma cirurgia espiritual de um nódulo. E comenta que quando fez biópsia... Deixa eu ver se eu entendi certo, Tânia. Qualquer coisa você me corrige.
Então ela comenta que já fez uma cirurgia espiritual e que quando os médicos foram fazer os exames nela, não encontraram mais o nódulo, que antes era enorme. E aí o médico ficou abismado de antes ter visto o nódulo gigante e depois não ter encontrado mais, né? É incrível, né, Tânia? Eu fico pensando o que passa na cabeça desses médicos quando eles veem esse tipo de coisa, né? Se é um médico descrente, por exemplo. Isso já aconteceu também com o meu pai e com a minha mãe, de fazerem cirurgias espirituais e que depois o problema sumiu, né? E no caso da minha mãe também foi muito engraçado, porque ela foi acompanhar meu pai, né? Isso há muitos anos atrás. E a minha mãe não podia engravidar, porque ela tinha como se fosse uma pelinha ali no canal do útero, não sei se é assim que fala, que impedia ela de engravidar. E aí ela nem foi buscar uma cura espiritual, ela só foi acompanhar meu pai, né? Num atendimento de cura espiritual. E aí, logo depois ela engravidou. E aí o médico também não acreditava como que aquilo tinha sido resolvido do nada, né? Então a gente acredita que quando ela foi acompanhar meu pai nesse processo de cura, ela também recebeu ali a cura dela, mesmo sem ter ido buscar, vamos dizer assim, né? A Juliana tá perguntando dos centros que fazem cura à distância, que você manda uma carta relatando o seu problema de saúde e eles fazem cirurgia à distância. Então, Ju, eu creio que o fato de ser à distância ou não, né, não interfere, porque na verdade, se a espiritualidade que vai ajudar, ela vai vir até você de qualquer forma. Você não precisa se deslocar até o local ali, até um centro específico, né? Pode realmente acontecer alguma coisa à distância. Mas a gente tem que estar sempre atento, né? E dar uma olhada, dar uma estudada se é um lugar sério, né? Se aquilo realmente existe, né? Se aquele lugar existe, se as pessoas são confiáveis, né? Porque também tem muita gente que se aproveita do nosso desespero, da nossa busca por ajuda para para conseguir algo em troca, né? Mas eu acho que se for um lugar que não tá pedindo dinheiro em troca, já é um ponto positivo, porque aí não tem por que a pessoa querer te enganar, né? Então, se não tá te pedindo dinheiro em troca, acho que pelo menos é um pouco mais confiável, né? Aqui no livro que eu tava comentando, que é esse livro aqui, que tá à venda no site do Letra Espírita, também comenta um pouco sobre a apometria. Não sei se vocês já ouviram falar de apometria, que também tem alguns sites que você se cadastra e o pessoal faz essa, vamos dizer, cura à distância, né? Tratamento espiritual à distância. E aqui no livro ela comenta, a Evelyn, que é a autora, comenta que a doutrina espírita não, como que eu vou falar, não apoia esse tipo de tratamento da apometria, né? Aí, se vocês quiserem saber mais, leiam aqui, porque não é o nosso tema de hoje. Então, também não vou ficar aprofundando muito. Deixa eu ver o que mais vocês comentaram. A Luciane está comentando se seria necessária uma regressão para descobrir a causa da síndrome do pânico. Na verdade, para saber a causa de qualquer doença nossa, né, qualquer problema nosso, a gente teria que entender o nosso passado. O que a gente fez de errado lá atrás para que agora a gente esteja com esse problema. Mas, eu, na minha opinião, acho que não é bom, né? Nem fazer regressão e nem querer saber a causa de nada. Porque Deus, ele nos presenteou com o esquecimento do passado. E isso tem um motivo, né? Se fosse bom lembrar o passado, nós lembraríamos, né? Então, tem algum motivo para a gente não lembrar do passado. Que motivo é esse? Justamente para não atrapalhar na nossa evolução.
Porque muitas vezes, se a gente soubesse tudo que a gente fez de errado no passado, a gente ia ficar tão desesperado e com tanto remorso que a gente não ia conseguir evoluir e ir pra frente, né? Nós íamos ficar parados, preocupados ali com tudo que a gente fez de ruim no passado. Eu, Fernanda, pelo menos, ficaria assim, com certeza absoluta, eu ficaria paralisada pela culpa. Então eu não tenho a menor vontade de saber o que eu errei no passado. Deixa pra lá e vamos evoluir daqui pra frente. E também, nesses casos de regressão, não é muito recomendado mesmo pela doutrina espírita, porque além disso, né, dessa explicação que eu dei agora, pode ser que você tenha um inimigo de outras vidas, alguém que você fez mal e que esteja querendo se vingar de você, mas não saiba onde você está, e que durante a regressão aquele espírito ele vai saber onde você tá, né? Ele vai descobrir. Ah, então é a Luciane, ela tá aqui em tal cidade, descobri, foi ela que me fez mal em outra vida. E aí passa a ser um obsessor seu. Então eu acho que não precisamos fazer regressão. Bom dia a todos. O livro é bem legal mesmo, Lu. Bom dia, Lúcia. Oi, Luciene, você tá pedindo pra falar comigo em off. Então, eu não posso fazer esse tipo de atendimento, né? Mas o Letra Espírita ajuda todos que precisam conversar, ou enfim, qualquer tipo de coisa que você gostaria de falar, tirar dúvida, conversar, pedir algum tipo de ajuda, pode mandar aqui no inbox do Letra Espírita do Face, ou então para o e-mail blog @letraespírita.com.br, que aí você vai receber uma resposta, sem dúvidas, e uma ajuda, tá bom? E também o Letra Espírita tem um aplicativo, e através desse aplicativo vocês podem pedir orações, tem várias coisinhas legais lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Daiane comenta que teve depressão severa por 3 anos, tomava medicamentos e nada resolvia. Tomava medicamentos pesados. Aí ela descobriu que, na verdade, era a mediunidade dela, que estava tão aflorada, que estava sendo afetada por outras entidades, espíritos malevolentes. E após ela desenvolver a mediunidade, a depressão foi curada e não tem mais recaída nem nada. Mas já falaram que se ela parar de desenvolver e trabalhar no campo espiritual, ela pode voltar a abrir o campo novamente para ter depressão, né? E ela comenta, porque todo o tratamento que eu fazia não resolvia. Só eu entrar no desenvolvimento, trabalhar com os guias e mentores, que ela melhorou 100%. Essa história que você contou, Daiane, sobre você, é bem comum a gente ouvir mesmo, né? De pessoas que não ficam bem quando não estão trabalhando com a espiritualidade, né? Eu tenho uma amiga que é assim também, que até ela vai no centro de Umbanda, não é espírita, né? E é importante, né, fazer um trabalho nesse sentido, né? Porque quando você desenvolve sua mediunidade, faz um trabalho dentro do centro espírita, ou do centro de Umbanda, ou da igreja, de qualquer que seja a sua religião, você vai estar trabalhando no bem, para ajudar o próximo. Então, com certeza vai influenciar para você ficar bem também, né? Bom, por último, eu queria comentar da água fluidificada, que a gente também vê bastante aí nos centros espíritas, né? E a água fluidificada, ela também pode ser chamada de água magnetizada. E ela nada mais é que a água normal com fluidos curadores, né? A água normal acrescida desses fluidos curadores. Então, são fluidos medicamentosos, como se fosse um remedinho ali na nossa água. Então, normalmente, durante as sessões espíritas, né, na casa espírita, o pessoal leva a garrafinha de água e deixa ali no cantinho para ser fluidificada, né?
E essa garrafinha, ela não precisa ser destampada. Isso era uma dúvida que eu tinha há um tempo atrás, né? Ah, quando eu levo minha garrafa de água para o centro, eu preciso tirar a tampinha para ela ser fluidificada? Não, não precisa, né? Porque os espíritos conseguem colocar os remedinhos ali, mesmo com a tampa, porque não é algo material, físico, né? O espírito, ele consegue ultrapassar ali aquele material da garrafinha de plástico. Então, você pode levar a sua garrafinha ou também, quando você não tem a possibilidade de ir no centro espírita, você mesmo pode fluidificar sua água em casa, né? Você então pode fazer uma oração, pedir para que os espíritos, amigos, né, coloquem o que você precisa ali naquela aguinha. E aí você pode também colocar as mãos, né, sobre a garrafinha e depois ir tomando essa água ao longo do tempo, como se fosse um remédio mesmo. Não é para você sair tomando a garrafa inteira, né, uma garrafa por dia, não. É um remédio, não é uma água comum. Então você vai tomar um golinho daquela água por dia e quando estiver acabando, faltando os 2 dedos ali para acabar, você enche de novo, porque aí quando você enche a garrafinha de novo, toda ela fica fluidificada, né? Então, da mesma forma que o passe, a água ela também pode ser fluidificada por você, pelos espíritos ou os dois juntos, né? A sua energia junto com a dos espíritos. Então, qualquer pessoa pode magnetizar uma água, é só ter fé e vontade ali de atingir aquele objetivo, né? Magnetizar a água. E aí a espiritualidade amiga também sempre vai ajudar. Deixa eu ver que horas são, que eu acho que eu tô falando demais. Ah, quase 10 horas mesmo. Então deixa eu ler mais alguns comentários de vocês. A Daiane, que trabalha no Centro Espírita como médium de cura, comenta que realmente é um trabalho lindo e que ela ama o que faz, faz com amor e com auxílio dos amigos espirituais. Parabéns, viu, Daiane? E obrigada pela sua ajuda, né? A todos aí. A Vânia comentou que mora em Campinas, fez uma pesquisa na internet sobre o centro e não encontrou. Se eu consigo ajudar. Ai, Vânia, será que eu dei o nome errado do centro? Deixa eu tentar lembrar. Ó, Vânia, eu vou pesquisar, vou perguntar pra minha mãe, que ela vai lembrar o nome. E aí eu te mando, tá bom? Porque eu não vou lembrar agora. Eu vou perguntar pra minha mãe. E aí, depois da live, eu já pergunto pra ela e eu posto um comentário te respondendo, tá bom? Vai sair como comentário do Letra Espírita. Emanuele fala que tem uma dúvida. No passe misto, o médium em pleno exercício do passe. É normal ele estar vendo algum problema de saúde da pessoa que está recebendo? Ah, Emanuele, eu não sei te responder isso. Se é normal ele ver algum problema de saúde da pessoa. Eu não sei esse nível de detalhe. Eu vou preferir não te responder do que responder alguma coisa errada. Me desculpa, tá? Eu vou fazer o seguinte, quando tiver uma live sobre passe, e aí eu for me aprofundar no tema, eu trago essa resposta. Mas para você não precisar esperar, manda sua dúvida aqui no inbox do Letra Espírita, que aí a gente vai pesquisar e te responder, tá bom? Peço desculpas aqui, eu realmente não sei esse detalhe. Eu acho que também depende do tipo de mediunidade daquela pessoa, né? Porque tem pessoas que tem uma mediunidade menos aflorada e que aí creio que não vão conseguir ver o problema de saúde da pessoa que está recebendo o passe, né?
Acho que vai depender da mediunidade, mas manda sua dúvida, por favor, no inbox do Letra Espírita pra gente poder responder ela com calma, pesquisar e responder, tá bom? Maria Lúcia fala que foi curada já com cura espiritual. A Adriana tá pedindo oração. Dri, manda seu pedido de oração aqui no inbox do Letra ou pelo aplicativo do Letra Espírita. Tem um local só para isso, para pedido de oração, tá bom? A Rosana comenta que foi curada da depressão, com a ajuda de psicólogo e através de palestras, irradiação e passes. A Rosana falou uma coisa muito importante aqui, gente, sobre o psicólogo, porque assim, como nós falamos, não adianta a gente buscar ajuda e não se ajudar, né? Não está aberto para ajuda, não está aberto para reforma íntima, então toda ajuda é válida. Então, além da Rosana ter ido buscar ajuda nos passes, ela também foi no psicólogo. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tem realmente algum problema, né, mental, vamos dizer assim, entre aspas, ou às vezes nem um problema mental, mas o psicólogo ele vai te ajudar de todas as formas, né? Você falar sobre aquilo e vai te ajudar na reforma íntima, porque o psicólogo ele não é seu amigo, ele não vai falar pra você o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir e vai te ajudar então a trabalhar na reforma íntima. Eu falo por mim mesma que também sofria muito antigamente com problema. E o que me ajudou foi a junção das duas coisas, do psicólogo com o centro espírita. Então, eu indico bastante também, Rosana. A Adriana tá pedindo um passe. Dri, eu não sei aplicar passe. Eu sou uma voluntária aqui do Letra Espírita e eu faço as lives todas as terças. Mas eu não sei aplicar passe nem nada do tipo. Eu recomendo você ir no centro espírita ou, se você não puder, procura na internet autopasse, que aí vão vir vídeos que vão ensinar você a aplicar o passe em você mesma. Autopasse, tá? Um abraço pro Marcão de Sumé. Sumé, nunca ouvi falar. Um abraço pra você, Marcão. Bom, pessoal, eu tenho que encerrar a live. Deixa eu ver que horas são. 10h02. Tenho que encerrar a live e vou ler só mais alguns comentários rapidinho. Obrigada, Ramila. A Nendoca comenta que o irmão desenvolveu câncer de mama, porém faz tratamento espiritual. Infelizmente não resistiu, ficamos arrasados e desacreditados. Mas em um sonho ele apareceu dizendo que aquele tratamento foi muito benéfico quando encarnado. Neidoca, meu pai teve a mesma situação do seu irmão. Meu pai ele teve um câncer terminal e a gente já sabia que era terminal, mas ele mesmo assim ia no centro, esse de Campinas que eu comentei. E foi como eu falei lá no começo da live. Muitas vezes a pessoa tem que passar por aquela doença de qualquer forma, né? Porque ela mesma pediu, muito provavelmente seu irmão pediu para passar, assim como meu pai pediu para passar por essa experiência aqui na Terra para resgatar erros do passado. Então, eles não conseguiriam a cura mesmo. Mas, da mesma forma, é válido fazer o tratamento espiritual para que eles tenham um alívio da dor, para que eles tenham não se revoltem com a doença, consigam ter esperança, né? Então, não fiquem desacreditados da doutrina espírita, porque na verdade depende de tantas coisas, né? Depende do mérito, se a pessoa merece ou não aquela ajuda. Depende se a pessoa pediu para passar por aquilo, não adianta depois ela aqui em vida pedir para a cura, que daí não vai acontecer, né? E tudo que acontece aqui é pela evolução da pessoa. A pessoa parece que não, mas tudo que acontece aqui é para nossa melhora e para o nosso bem. Então, fique em paz. E eu creio muito no que o seu irmão falou, que o tratamento foi benéfico quando encarnado para outras coisas, né? Se não foi para dar a cura, foi para ajudar no alívio da dor, no alívio da ansiedade dele, do nervosismo, né? Fique em paz, tá bom?
A Leninha comenta também das benzedeiras, que quando criança ela tinha muitas feridas pelo corpo, que foi curada por uma benzedeira. Muito legal. Jussiane, muito obrigada pelo elogio e pode deixar, vou orar por você. A Tânia também comenta que a médica dela que não acreditou, né, que sumiu o nódulo dela. O seu caso foi que você comentou do nódulo, né, Tânia? Que a médica dela, quando viu que o nódulo tinha desaparecido, ela descobriu que a médica também era espírita. Que legal. O nome do livro, o pessoal tá pedindo. Esse livro aqui, ó. A Imortalidade da Alma, da Evelyn Freire de Carvalho. É do Letra Espírita esse livro, tá, gente? Foi o Letra Espírita que produziu o livro. Então, está para comprar lá no site. Oi, Raimundos de Lisboa. Caraca. Bom dia para Lisboa. Aqui é bom dia. A Gilce tá comentando que tá grávida, teve um probleminha, mas agora está tudo bem. Gilce, boa sorte aí no restante da gravidez. Então, pessoal, é isso. Eu não vou conseguir terminar de responder todos, porque tá na hora de eu finalizar a live. Na verdade, já passou da hora. Eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, mas teve bastante comentários. Mas, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal, de estarem aqui assistindo com a gente, estarem participando aqui da live de hoje. E para encerrar, então, vamos agradecer a todos os amigos espirituais que estiveram com a gente durante a live de hoje e agradecer pelos estudos e pelas bênçãos recebidas. Uma boa semana a todos. Peço desculpas para quem eu não consegui responder e peço também para todo mundo que está pedindo oração, baixar o aplicativo do Letra Espírita, porque lá tem um local específico para pedir oração, tá bom? Então, uma boa semana a todos. Um beijo. Tchau!